Entrevista ao vivo desta quinta-feira. Isso, Carlos, nós falamos tanto aqui nas últimas semanas, né? Acompanhamos aí a tramitação, né, desde a entrada desse projeto através do Executivo na Câmara Municipal de Araxá, e hoje estamos recebendo aqui nos estúdios do Imbara Notícias o Flávio Rodrigues, que é gerente da empresa Vera Cruz, o Leandro Pereira, que é superintendente também da empresa. Sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, Bruna, bom dia, Carlos, bom dia, ouvintes da Rádio Imbara. Prazer mais uma vez estar aqui e obrigado pelo convite. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Carlos. Prazer, é sempre bom estar aqui, esclarecendo as dúvidas da população. Estamos aí à disposição. Ok. Para a gente começar falando, Flávio, a gente parte do início, né, de onde tudo surgiu. A Vera Cruz propôs uma ação, né, contra a prefeitura, alegando a questão da pandemia, né? A principal alegação aqui no processo é a questão da pandemia, prejuízo que a empresa apresentou. Por que a empresa... E só fazendo uma ressalva, até numa última entrevista que a gente fez, você falou algumas vezes, né? A gente falou diversas vezes aqui também no programa sobre que a prefeitura vocês buscaram a ajuda da prefeitura, não houve essa ajuda, isso que motivou essa ação judicial. Bom, Bruna, até na gestão passada, né, os números já vinham apresentando algumas dificuldades. Isso veio a se agravar com a pandemia, né? A gente estava comentando aqui antes, nós tivemos queda de demanda de 65%, né? E ela caiu, voltou, o comércio abre, o comércio fecha. E só para você ter noção, em números hoje, a gente ainda está com queda de demanda de 15%. Ou seja, essa demanda ela não vai retornar mais. Até porque as pessoas mudaram hábitos, empreendimentos, encerraram atividades. Então, ou seja, esse período pandêmico aí, ele mudou muita característica do nosso dia a dia. E para nós do ramo de transportes, mudou de forma muito drástica, né? A gente pode ver aí, várias cidades da região aí ficaram sem transporte público urbano. Várias empresas pararam, literalmente. A Vera Cruz, ela só não parou, né, por amor no que ela faz e por ela ter outros negócios, né? Porque se a Vera Cruz ela tivesse só o transporte público urbano, vocês podem ter certeza, nós teríamos parado em alguma oportunidade, porque cidades vizinhas aqui, teve empresa que parou que o que você arrecadava não dava para pagar o combustível. Então imagina, né? E durante todo esse processo, foi se acumulando um prejuízo, né? A gente contratou empresa especializada para estar nos auxiliando também, e a gente moveu uma demanda contra o município, não só por conta dessa situação, mas pelo desequilíbrio econômico financeiro do contrato. Então, ou seja, hoje o que comporta hoje o contrato, o que faz o contrato hoje funcionar, é a passagem que a gente recebe no final do mês, né, do usuário ali. Então a gente pega essa receita e tem que pagar as despesas, só que essa conta não fechava, né? E como não fecha até hoje, né? Então a gente moveu essa ação contra o município, mas pedindo os prejuízos da pandemia e para que equilibrasse o contrato, né? No próprio contrato de concessão existe uma cláusula que fala, né, que o contrato de concessão ele tem que estar com equilíbrio econômico financeiro, senão ele não sobrevive, né? Então esse foi um dos motivos da ação. Aí nós tivemos, né, pelo juiz de direito Rodrigo da Fonseca Caríssimo, considerado procedente o pedido da empresa e então posterior alguns prazos, né, para que a prefeitura apresentasse o reequilíbrio financeiro, né, cumprindo essa sentença judicial que foi definida. Só que a prefeitura não, de certa forma, não cumpriu a sentença, pelo contrário, apresentou um acordo entre a Vera Cruz e a prefeitura. Como que funcionou esse acordo, né? Foi a prefeitura que buscou pela empresa para fazer esse acordo? Após a sentença, antes da sentença, vocês já estavam sentados vendo esse acordo? O que acontece, Bruno, é o seguinte, desde o início, eu vou voltar só um pouquinho aqui, desde o início da pandemia, a gente procurou o município para resolver administrativamente a situação. É muito importante salientar que a Vera Cruz, ela é diferente de um
de um comércio que também sofreu bastante, comércio pode parar, pode fechar as portas para poder zerar o prejuízo ou minimizar o prejuízo. A Veracruz não pode parar. Nós tivemos que transportar o pessoal da saúde, pessoal do supermercado, pessoal que troca turno. Então, assim, nós, por ser um serviço essencial, hora nenhuma a gente pode parar. Então, do mesmo jeito, o pessoal pode estar questionando, mas eu no meu comércio eu não posso entrar na justiça para rever meus prejuízos. Mas no caso da Veracruz, que é um serviço essencial, que tem que ser prestado pelo município, e ele delegou para que a Veracruz executasse, contratualmente é visto de uma maneira diferente. Agora, o que você perguntou a respeito do acordo. Nos nossos cálculos, a demanda já estava em torno de 11 milhões e 600 mil reais. A empresa ela está fragilizada por falta de recurso financeiro. O Flávio salientou bem aqui, por conta dos outros negócios que possibilitaram a gente ficar de pé. E isso fez com que no início a gente procurasse a prefeitura para tentar resolver administrativamente. Ela achou por bem que fosse judicializado. E assim, nessa gestão ou na gestão passada? Na gestão anterior, nós procuramos nós notificamos a prefeitura mensalmente a respeito dos prejuízos. Chegamos a ser atendidos, porém, com a promessa de ser criada uma comissão para resolver o problema. Porém, devido à eleição e outros problemas que nós tivemos naquela época, isso não fluiu. Já no início da nova gestão, nós fomos prontamente atendidos pelo município, apresentamos a situação, apresentamos na época algumas sugestões que tem a ver com o que está sendo feito hoje, que foram acatados pelo município. Mas mesmo assim, o processo, entre ajuizar processo, marcar audiência de conciliação, fazer perícia, porque foi feita uma perícia que comprova o prejuízo. Então, assim, como se diz, o processo é público, né? Quem quiser consultar, tá lá, uma pesquisa, uma perícia que comprova o prejuízo. Então, a partir daí, teve a audiência de conciliação e uma nova audiência, uma segunda audiência de conciliação, onde foi até feita uma proposta de reajuste tarifário. A gente entende, e isso é um consenso nacional, que a população ela não aceita mais aumento de qualquer tipo de tarifa. Não é só ônibus, a gente vê aí Copasa, gás, que não é tarifa, mas é tabelar, é um item importante, essencial, CEMIG. Então, tal como esses itens, o transporte também, as pessoas não aguentam ter mais reajuste. Hoje, para você ter uma ideia, a tarifa era para estar R$ 6,11 pela planilha. Então, chegou no momento do processo que o juiz determinou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nós ainda recorremos, pedindo que ele revesse a questão do prejuízo. E antes que o juiz julgasse, nós fizemos um acordo com o município, porque o juiz já mandou reequilibrar. Ele poderia mandar indenizar a empresa. Indenizar a empresa, você pode falar assim, mas se você fosse receber 11 milhões, para que você abriu mão disso? Na verdade, esse dinheiro, mesmo que fosse condenado, isso aí ia para
para recorrer, ia para precatório, nós íamos demorar 3, 4 anos para receber. Quer dizer, a empresa até lá já vai ter morrido. Então, o que nós optamos? Abrimos mão da indenização, claro, pedimos a prorrogação do contrato como uma, digamos assim, uma oportunidade que a gente tem de minimizar os prejuízos. Que é a prorrogação em 10 anos. Que é a prorrogação. Foi um pedido da Veracruz. Isso, que até por conta dos investimentos que serão realizados. Certo. Então, nós pedimos a prorrogação do contrato, porque a gente tem pleno conhecimento da necessidade de renovação da frota. É o interesse nosso renovar a frota. O gasto com manutenção é muito alto, e a gente quer prestar um bom atendimento, quer minimizar a quebra, substituição de veículo, problema com rampa. Então, assim, eu acredito que foi como já diz o nome, né, acordo, né, acho que foi bom para ambas as partes. Nessa sentença, né, do juiz, em nenhum momento ela determina a fixação do subsídio, né, do contrato. Então e pelo contrário, após a apresentação do acordo, ele determina uma cautela, né? Ele exige prudência nessa questão desse subsídio, né? Porque dentro do projeto aprovado na Câmara existe um subsídio mensal para a Veracruz. Isso. Aí vai de encontro que eu comentei anteriormente. Visto que a planilha tarifária ela aponta um valor próximo de R$6, e a gente entende que isso é impossível de repassar pro nosso cliente, a maneira que for, uma das maneiras que foram encontradas, e essa maneira é a solução que vai vir por aí. Araxá foi pioneira nisso. Pouco mais de 200 cidades hoje no Brasil tiveram essa iniciativa, e é uma iniciativa que ela não é só do Brasil, ela é mundial. A gente tem metrópoles aí que subsidiam mais de 50% do transporte urbano, porque o que acontece, o que também o Flávio já salientou, o que faz o sistema hoje parar em pé deveria ser o que a gente arrecada de tarifa do pagante, do passageiro pagante. A gente tem várias gratuidades que a gente não era remunerado até então. Os estudantes tinham desconto de 50%. Então, tudo isso trabalha para onerar a tarifa. Então, a solução que os municípios estão encontrando é muito próximo do que acontece hoje no mundo inteiro, que é para ter um transporte de qualidade, a prefeitura, o estado, o governo federal subsidiar, cada um dentro da sua esfera, contribuir para subsidiar a tarifa, evitando novos reajustes. Eu vou pedir um minuto para vocês, nós vamos fazer um intervalo. Na volta, falando da entrevista e falando então sobre o acordo, né, que foi firmado entre a Veracruz e o município de Araxá, que prevê então suplementar financeiramente a empresa e mensalmente, né, de forma a promover alguns descontos, alguns benefícios para a população, e com isso também a empresa vai receber a suplementação financeira, né, agora após a aprovação do projeto, que vai retroagir aí lá os meses de julho. Então vai ser julho, agosto, setembro, até agora o mês de dezembro, quando começa a valer. Agora precisa também aguardar o decreto para começar a valer esse subsídio. Então, do que vocês apresentaram, né, durante a ação do juiz, essa suplementação ela está um pouco menor do que foi apresentado como dívida da empresa, da situação da empresa. O somatório, né, porque o somatório dessa suplementação, vamos colocar aí que atualizando os valores, vai gerar em torno de R$2 milhões. Então, um pouco menor do que o que vocês apresentaram como prejuízo. Menor, né? Bem menor. Vocês ficaram de acordo com esse processo? Vocês falaram da questão de renovar por 10 anos, mas a empresa vai conseguir, né, de certa forma, vamos falar dessa forma, se reerguer e cumprir também os ônus, né, que a empresa vai ter que cumprir dentro do contrato, as obrigações, na verdade? Sim, a gente acredita que
que esses 3 meses retroativos aí, eles vão estar colaborando aí bastante. É importante lembrar que dentro do nosso acordo, a um primeiro momento, não está entrando a gratuidade dos idosos acima de 65 anos. Em 2022, o governo federal fez um repasse para os municípios. A gente, apesar de ser para o exercício de 2022, a gente ainda não recebeu esse recurso. Então, a gente acredita que o que foi acordado, mais esse subsídio do governo federal, ele vai ser, sim, extremamente importante para o reequilíbrio vamos dizer, das contas, né? Só esse subsídio não chegou para a empresa ou não chegou para a prefeitura? Não, foi repassado? ele não chegou para a empresa. Ele já está depositado na prefeitura. A gente já apresentou os dados, as comprovações através da bilhetagem eletrônica e está dentro dos trâmites de andamento da prefeitura. Acredito que nos próximos dias aí a gente deve estar recebendo, o que vai ajudar, o que somado a esses 3 meses aí vai ser fundamental para o reequilíbrio da empresa, que até agora, não, assim, 32 meses de pandemia, até agora nós não recebemos nenhum tipo de ajuda financeira. Mesmo aqueles benefícios que o governo federal lançou lá que o funcionário fique em casa, receba meio salário, nem isso a gente conseguiu, não conseguiu aproveitar, uma vez que a gente também hoje precisa de mão de obra. Então nem naquela época a gente conseguiu fazer isso, nem esse benefício foi utilizado. Então foi um momento muito penoso para a empresa. É o que a gente estava reclamando, estava comentando aqui, né? Que até então a gente estava clamando por demanda de passageiros, né? Por falta. Claro que agora com o aumento da demanda, a gente vai se preparar para que a gente absorva toda essa demanda, visto que hoje a gente já está de 15% a 20% abaixo do que a gente tem possibilidade de transportar. Bom, dentro dessa questão da suplementação financeira, né, vai vir, né, como vocês explicaram, são justamente o pagamento que a prefeitura vai fazer, por isso que ela vai propor, que é a gratuidade para os estudantes, a gratuidade para as pessoas de 60 a 64 anos, que vai caber, então, ao município, como você bem explicou, acima de 65 anos é a responsabilidade do governo federal, e a redução da tarifa pública, né, da tarifa para o usuário. Então, essa suplementação financeira vai ser findada disso. Porém, ainda dentro do acordo e dentro do projeto aprovado na prefeitura, a Veracruz tem muitas obrigações a fazer, né? Eu até destaco aqui o que foi colocado como emenda, né, no projeto, que seja a implantação do Wi-Fi nos coletivos, que seja a renovação das frotas, né? A Veracruz vai ficar responsável também por reformas em pontos de ônibus, né? Se eu não me engano, são 20, né? São 20 pontos de ônibus. Além de outros, né, promover o funcionamento da linha de Itaipu, também retornar, né, pelo menos uma vez na semana, criar a linha em caráter experimental para a Boca da Mata, retomar os atendimentos aí de acordo com as solicitações, renovar a frota em até 12 meses, né, sendo 8 veículos por ano em 5 anos, ou de outra forma que atinja esse prazo definido, e abrir mão, né, do que ela também tem de ganho com a publicidade, que é o Busdor, né, e aquela propaganda que vai nos ônibus, que vai ser toda para o município. Com esse valor que a Veracruz vai receber, né, a gente está falando de cerca de R$2 milhões, e primeiramente, já no primeiro mês, essa suplementação financeira, a Veracruz vai conseguir cumprir com essas obrigações? Eu tô muito tranquilo com relação a isso, Bruno, porque se a gente passou a pandemia sem recurso, não vai ser agora que com recurso a gente vai fazer mau uso dele. Então, com certeza, pelo contrário, a gente espera aplicá-lo da melhor forma possível, visto que
Você vê aí no acordo que tem obrigações trabalhistas que a gente tem que arcar, né? Então, a gente espera solucionar todas essas pendências. Claro que isso não vai ser de um dia para o outro. Algumas coisas nós vamos ter que administrar, porque com certeza o problema é maior do que o recurso que está chegando. Ainda dentro dessa questão do valor, né, que a prefeitura vai suplementar, isso vai ser preciso ser entregue em relatórios para a prefeitura, né, dessa utilização. E uma expectativa que até conversei na época que o projeto chegou com o procurador do município, com o Jonathan, que é a gente ter um grande aumento, né, desse valor a ser suplementado. Que a gente provavelmente, como você próprio já disse, já existe uma expectativa do aumento da demanda. Sim. Então, se a suplementação é baseada nos gastos, né, da passagens que tem, provavelmente essa suplementação ela vai aumentar aí com o passar do tempo e a Veracruz vai ter um aumento de usuários. Como que vocês vão fazer o controle dos usuários que vão ser gratuitos? Porque a gente, pelo menos, né, eu sei que quem é gratuito não passa a catraca, né? Então eles sempre usam ali na frente. Mas como que vai ser esse controle, então, dos estudantes, das pessoas com mais de 60 anos e demais outros que vão ganhar essa gratuidade? E até mesmo o gargalo, né, Bruna? Porque são justamente horários de picos, né? Que os estudantes vão para a escola, o pessoal está indo trabalhar. Né, como que vai ser feito esse manejo? Porque hoje a gente já está tendo alguns gargalos em determinadas linhas, né? Sim. Eu vou começar a responder aqui, o Flávio depois complementa. Tal como hoje a gente faz com os idosos acima de 65 anos, e eu aproveito a oportunidade para fazer um apelo aqui, muitos hoje, até por conta da lei federal, não apresentam RG e não passam a roleta. Então, assim, seria muito importante também esses clientes procurassem a empresa para fazer o cartão, para poder passar a roleta, para a gente poder contabilizar, porque quanto mais pessoas, vamos dizer agora, quanto mais pessoas utilizarem o sistema e contabilizarem, a tendência é que o subsídio caia. Se aumentar a demanda mais do que aumenta em proporção à estrutura do serviço, a tendência é que no futuro o subsídio seja reduzido. Se mais pessoas passarem a catraca? Sim, porque se mais pessoas, vamos dizer, mais pessoas utilizarem o sistema, isso em proporção ao custo ao total, né? Que vai aumentar da operação, a tendência é uma redução da tarifa técnica e, claro, a manutenção da tarifa pública e diminuindo o desembolso do município. Então, esse é um evento positivo que a gente chama aí de ciclo virtuoso, né? Porque o que acontecia anteriormente é o seguinte: se aumenta a tarifa, cai o número de pagantes, tem que aumentar a tarifa de novo. Aumenta a tarifa, cai o número de pagantes, agora vai inverter o ciclo. Se aumentando a demanda, a tendência da tarifa técnica é cair. Então, Flávio, todos os usuários que vão ser gratuitos, né, que são as pessoas com mais de 60 anos, e os estudantes vão ter uma carteira específica para poder passar a catraca de forma gratuita? Sim, na verdade, hoje os estudantes, né, eles já possuem, até porque nos modos de hoje ele possui um desconto na tarifa e esses valores são... esse controle ele é controle feito diferente. Então nós temos a biometria nos ônibus. No momento que o estudante hoje ele cadastra lá na empresa, que ele sai com o cartão em mãos, a gente já tem ali o cadastro da biometria dele. No momento que ele passa no ônibus, já nós temos uma câmera que fica instalada dentro do veículo, que ela já identifica se aquele usuário dono do cartão é o mesmo que está passando. Hoje a gente bloqueia em torno de 50 cartões por dia. Olha. Pelo mau uso. O idoso, como o Leandro diz, a gente já tem o cadastro do idoso de 65 mais, né? Da mesma forma, a gente tem a câmera, a gente faz o cadastro. No momento que ele vai lá, que ele faz o cadastro da foto, a gente já tira a biometria dele e a partir daquele momento o cartão só vai liberar para quem realmente é o dono do benefício. Então isso vai ser estendido
para os 60, 64. O estudante, o que acrescentar, vai continuar com essa mesma tecnologia. O passe livre hoje, que é aquela pessoa que possui alguma comorbidade que está na lei, ele já tem o cartão hoje, mesmo aquele com acompanhante. Só para você ter ideia, Bruna, nós temos, quando é acompanhante, nós damos um cartão para o usuário e para o acompanhante. Nós temos muito usuário que precisa de acompanhante. Então ele tem 2 cartões que o próprio sistema já controla. Então, toda essa gratuidade aí, ela vai ser muito bem controlada, né, pelo próprio sistema de biometria. Isso porventura, o estudante, a tarifa 0. Então ele pegou o cartão e passou para o amigo. O cartão dele vai ser bloqueado. Então, tudo isso aí possibilita auditar os envios dos relatórios, como você disse aí. Além da gente enviar relatórios para o município, nós também estaremos disponibilizando acesso ao nosso sistema para o município. Tudo isso para demonstrar bastante transparência, né? Até porque nós estamos falando com a entrada de recurso público aí, né? E o estudante eu não sei se é assim, pelo menos na minha época, muito tempo atrás, o estudante a gente tinha faz tempo, a gente tinha que ter uma ficha e a gente carimbava ela na escola, né? Então sempre tinha que carimbar aquela ficha na escola. Isso ainda vai continua dessa forma e vai permanecer dessa forma, a fim de comprovar que aquela pessoa ainda é um estudante? Sim, o benefício é para estudante, né? Como que funciona hoje e vai ser dessa forma. A gente vai até aproveitar, vai divulgar isso aí, o município também vai divulgar, para que eu comprove que eu sou estudante. Se eu vou entrar no sistema e quero provar que eu sou estudante, todas as secretarias de todas as escolas da cidade possuem uma ficha de cadastro da Veracruz. A gente fornece para as escolas. Então eu compareço na secretaria da escola, informo que eu quero ter direito ao Vale Transporte Estudantil, a secretaria já entrega carimbado. Mediante isso, eu procuro um dos pontos da empresa, somente a sede, e a partir dali a gente vai fazer o cadastro, tirar a foto e já vai dar a ficha de frequência. Por quê? Mensalmente, não sei se você lembra, você tinha que ir na secretaria e... Então ainda é do mesmo jeito, tá vendo? Da mesma forma, nem tenta tanto porque é a forma que você consegue ter a certeza que ele é estudante, ele continua no sistema. Né? Porque se ele não é estudante, não tem por que a gente carregar. Ele vai acabar com aquele crédito, ele não vai conseguir carregar mais. E o estudante vai ter limite de passagem por dia ou vai ser à disposição do estudante o passe livre? Então é o seguinte, como já é feito hoje, vai manter nos mesmos moldes. Se o estudante ele estuda no período de manhã ou à tarde, ele tem direito a um para ir e um para vir. Você soma isso no mês, o exemplo dá 44. A gente sabe que tem escolas aí, exemplo Cefet, que tem uma grade diferenciada, que aí ele já tem direito a 88 utilizações por mês. Então, vai ser feito esse carregamento aí, né? Se ele tem direito a, vamos falar números absolutos, R$100 por mês. Eu vou acreditar para ele R$100 esse mês. Se ele não gastou 100, gastou 80. O mês que vem, eu vou complementar os 100 para ele. Ele não vai acumular esse crédito. Entendeu? Uhum. Então vai ser... E Leandro, até dupla sertaneja, né? Mas a pergunta é que não quer calar, né? Acerca da aprovação desse projeto. Vamos supor, segunda-feira já tem o decreto definindo a partir de amanhã começa a valer, né, essas mudanças. A empresa, ela terá condições de estar atendendo a alta da demanda, visto que hoje a gente já tem alguns gargalos, principalmente nos horários de pico? Bom, nós temos ciência disso e volto a falar, nós temos muitas linhas e horários que estão suspensos, então a gente não está com a nossa estrutura como deveria, em razão de tudo que está acontecendo, né? Então, portanto que no acordo fala que nós temos que retornar aos horários, principalmente sábado à tarde, domingo, feriado, período noturno. Isso a gente já vai começar já na próxima semana, né? Já está voltando alguns horários, então tudo isso aí vai passar, ô Carlos, por essas mudanças aí. Nós temos ciência disso, né? Se nós tivermos que comprar mais veículos, nós vamos fazer. O problema agora inverteu, né? Nós vamos ter que ter estrutura para atender, pelo menos é o que a gente espera, essa crescente demanda que pode acontecer. Mas volto a falar, o sistema hoje está de 15% a 20% abaixo do que estava. Então, se a gente voltar à estrutura tudo, a gente está na ociosidade. Alguns gargalos que a gente enfrenta é em razão de algumas linhas que a gente teve que paralisar, né? Eu cito exemplo aqui, Salomão Drummond, nós paralisamos uma linha,
Jardim das Oliveiras, via BR, a gente paralisou. É uma linha que a gente quer voltar. Então, algumas linhas que a gente, simplesmente retornando essas linhas, a gente já vai conseguir resolver algumas situações. Era um cenário constante, né, de reclamações. A gente recebe aqui, ainda né, de reclamações Hoje mesmo, de né? ônibus. Salomão Drummond, né? Isso, de ônibus que quebrou durante o trajeto, de ônibus que acabou o combustível. E até, né, Flávio, vocês tiveram, não sei se foi rescindido o contrato com as mineradoras justamente por conta disso também, de alguns ônibus estarem quebrando na estrada, deixando alguns funcionários na estrada. A gente recebeu algumas falas de ouvintes também, né, que falaram que foram deixados na estrada, que o ônibus estragou, né, voltando do trabalho. Então, esse cenário a gente percebe que a empresa precisa de uma grande reestruturação, principalmente de manutenção desses ônibus, né? Acho que até nisso, né, que condiz a pergunta do Carlos, né, se vai conseguir ter essa melhora, se não é uma promessa, né, da Veracruz, um cumprimento aí de que vai conseguir manter a população, porque o principal interessado é a população, né, a população bem atendida. Na verdade, só respondendo a questão da Mosaic, a Mosaic, nós tínhamos um contrato de 5 anos, que era prorrogado por mais 5. O ano passado todo foi um período de cotação de preço, negociação, e na verdade outra empresa assumiu lá por conta do término do contrato. Conseguiu fazer um preço melhor, uma condição melhor, como se diz, e agora vai tocar a vida dele. Mas com relação aos veículos do atendimento do fretamento da Mosaic, na verdade, Araxá era uma das cidades mais bem atendidas, Araxá e Itapira. Araxá hoje quem atende era a Aviação Andrade, né? Que também não Perdeu renovou. o contrato, né? Uhum. Então, mais um motivo para reforçar que o problema não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Pelo contrário, né? Foi o fretamento que ajudou a empresa a ficar de pé durante o período da pandemia. Mas o resto, vida que segue, né? A gente não ganha todas, né? Não é a nossa intenção, mas a gente estava totalmente preparado para o atendimento, né? Inclusive com a aquisição da frota de 19 veículos novos, mas foi até motivo, na época, várias autoridades interviram aí, tentaram intervir aí em prol das empresas de Araxá, mas infelizmente foi infrutífero e, bom, vida que segue, né? Mas com relação à questão de manutenção, eu não vou te negar, Bruno, o veículo vai ficando velho, todo mundo, até quem não entende de manutenção sabe que um veículo, qualquer máquina, trabalhando a exaustão, ele tende a quebrar mais. E com a pandemia aí, o último veículo adquirido foi em 2019. Então, volto a falar, o interesse de renovação da frota também é da empresa, porque aumenta a disponibilidade, diminui o número de quebras, aumenta a satisfação do passageiro, melhora a pontualidade. Tudo isso aí é fundamental para ter um serviço de qualidade. E agora, que com esse oxigênio que a gente vai estar recebendo aí, que a empresa vai retomar o padrão de atendimento que a gente sempre teve aí antes da pandemia. Essa pergunta, né, até vem porque a Veracruz já tem um contrato já há muitos anos com a prefeitura, vem renovando o contrato, né? E nesses contratos anteriores, a Veracruz já assumiu o encargo anteriormente de renovar essa frota, de renovar pontos de ônibus, né? E que foram encargos que
muitas das vezes não foram cumpridos e que a Veracruz não recebeu nenhuma sanção por parte da prefeitura. Na verdade, o descumprimento da idade média, ela começou agora, um período pré-pandemia para cá. Com a última licitação foram em 2014, na época foram adquiridos de cara 14 veículos 0 km. De lá para cá, a gente manteve a renovação da frota. E desde 2019, que não é na gestão atual, a gente tinha procurado o município justamente para apresentar soluções semelhantes às que estão sendo implantadas agora, justamente para a gente reerguer o transporte público, que hoje vamos dizer, politicamente correto a gente divulgar, a incentivar a utilização do transporte público, né? Não somente em Araxá, mas em todas as cidades, metrópoles aí, né? Você quer trazer a participação de ouvintes, Carlos? Assim, os ouvintes estão passando algumas demandas aqui com relação às linhas, né? A gente vai deixar isso para um outro momento, né? Até porque o objetivo hoje é justamente a aprovação do projeto. Mas tem uma demanda aqui que chama a atenção de 2 ouvintes, o Jefferson, e também eu tive aqui a participação da nossa ouvinte, a Fernanda Rosa. A gente tocou no assunto aqui sobre a gratuidade, as pessoas que possuem comorbidades, que dependem do laudo médico, da aprovação junto à empresa. As pessoas estão perguntando aqui, Flávio, essa demora para enviar a resposta para as pessoas que já levaram um laudo até a empresa. Bom, Carlos, a gente precisa até avaliar, são situações pontuais. Gostaria de pedir a esses clientes nossos aí para entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com o nosso saque, para a gente entender essas duas situações aí, né? A gente segue um processo normal, né? Essa demanda de passe livre, ela é feita com bastante critério e ela é crescente a todo dia, né? Então a gente tem cliente que liga lá hoje já querendo já ter o direito amanhã. Então é tudo feito uma análise documental, né? É feita uma perícia, então existem os trâmites. Então é interessante que esse cliente entre em contato com a gente, pode até falar comigo ou deixar a informação lá no saque, falando que é referente ao benefício, para a gente entender o que está acontecendo. Porque pode ser benefício que foi negado, pode ser documento pendente. Eu preciso entender a situação do processo dele, porque é muito individual cada situação, principalmente nessa questão de passe livre. Até um caso especial aqui também nos chega, Flávio, é da Cláudia. Ela diz o seguinte: tem uma filha que é especial, deficiente física, com sequelas de paralisia cerebral. Ela tem o passe livre, só que para ela, como acompanhante à mãe, não fizeram. Disseram que só vale para o autismo, sendo que a filha dela não vai em nenhum lugar sem a presença da mãe. O autismo já é um dos previstos na lei, né? Todo autista ele tem automaticamente acompanhante, né? Então, volta a falar, é importante ela entrar em contato com a gente para a gente avaliar o porquê que ela não foi enquadrada, né? Claro que nós temos uma lei que a gente tem que seguir, mas é importante a gente entender o porquê que ela não teve direito acompanhante, porque nessa forma que você está dizendo aí, ela não consegue andar sozinho mesmo. É verdade. A Rosa faz uma observação aqui interessante, né? Ela diz o seguinte: faço uma observação sobre a manutenção dos ônibus. Quando eu era usuário do transporte público, eu vi várias vezes os ônibus sendo estragados pelos próprios usuários. Ela acha isso um absurdo, né? O pessoal também tem que ajudar a manter, né? Porque se estraga, vai prejudicar toda uma população que utiliza do ônibus, né? Isso é um desafio, né? Semana passada mesmo, eu tive que deixar um carro da linha que faz Pão de Açúcar 3, eu deixei um carro lá na empresa 2 dias para tirar a Errorex dos bancos. Fora que corta, mas infelizmente, né, isso é questão de educação, né, fiscais nossos trabalham para combater isso daí, né, mais uma vez, importante você falar, a gente reforça a atenção de todos aí, a gente tem falado com as escolas, há um período passado a gente usava até apoio do juizado de menores, mas a gente sabe que infelizmente existe alguma situação de depredação que vem prejudicar o próprio usuário, né? E a gente sofre isso lá diariamente. É uma intenção de vocês voltar com o cobrador dentro do coletivo?
Ou hoje você já não vê essa necessidade? Não, hoje, com a tecnologia que a gente já tem embarcada, né, a função do auxiliar de viagem ela já ficou obsoleta, né? Principalmente com a pandemia isso acelerou mais ainda. Hoje a gente tem 80% dos usuários hoje ele paga em cartão, né? Então, ou seja, o sistema hoje ele já identifica o usuário, ele já vê quem que é o usuário, então ele já faz esse sistema tudo sozinho. Então, o cargo do auxiliar de viagem ele foi ficando obsoleto. A gente utilizou vários auxiliares nesse período de pandemia aí. A gente ainda tinha auxiliares, nós estávamos em torno de 50% de auxiliares, a gente teve que acelerar esse processo, né? A gente reaproveitou muitos auxiliares, mas o que aconteceu aí é que o cargo ficou muito obsoleto, né? Correto. Ô Flávio, uma última demanda aqui, porque nosso tempo, inclusive, já foi ultrapassado aqui, né? A gente promete trazer o Flávio aqui em outra oportunidade, também o Leandro, né, Bruno? Só para atender a demanda dos ouvintes. A Vera Cruz vem, a demanda é grande, por isso que eu falo para vocês, né? Mas aqui, essa pergunta tem a ver com o projeto. A Lorena Amâncio, ela pergunta, e para os estudantes que fazem atividades esportivas, também vão ter o passe livre na hora da prática esportiva? A gente até fez uma reunião hoje, a gente entrou algumas situações que a gente vai repassar para o município. Por exemplo, se a pessoa só faz inglês, né, ela não estuda de manhã, que forma que isso aí será verificado? Então, algumas situações pontuais, que a gente acredita ser pouco, né, a gente precisa esclarecer também, isso junto com o município, até que para que nem a gente, nem o município possa fazer alguma coisa errada, até porque nós fizemos um acordo, né, mediante o Ministério Público, como a Bruna bem disse, ele mesmo falou, cautela, né, então a gente tem que fazer isso aí com bastante cuidado, bastante atenção, mas já existe algumas situações que a gente tem que levar para o município para avaliar. Hoje, na nossa reunião lá, apareceu essa questão, a pessoa só faz inglês, ela é estudante? E aí? Então nós precisamos saber tratar esse tipo de situação, que hoje ele não é absorvido pelo sistema do 50%. Tá? Por exemplo, o curso de inglês, a pessoa que só faz o curso de inglês, ele não é considerado como estudante hoje para ter o benefício dos 50% de desconto. Então, isso aí a gente vai levar para discussão, né, para a gente ver que forma que será feito isso aí. Correto. Flávio, Leandro, muito obrigado pela presença de vocês. Quero agradecer aqui, né, por esclarecer, né, as dúvidas. A gente já vai aguardar aí a publicação do decreto, né? Tendo mais dúvidas, a gente sabe, eu sempre estou em contato com o Flávio, né, mandando aqui questionamentos, tirando essas dúvidas, e que a gente vai seguir também acompanhando, né, todas essas questões, o que ficou de obrigação também para que a empresa faça. E muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço a oportunidade, Bruno e Carlos, obrigado pela oportunidade de estar dando informação para os nossos clientes aí. E espero aí voltar em breve para a gente tirar dúvidas assim mais pontuais, né? Com relação aos atendimentos, o Flávio também já salientou aqui, a nossa intenção é realmente retomar todos os atendimentos, as demandas anteriores aí ao período pré-pandêmico, né? Com estrutura 100% para fazer o atendimento da população. E aos poucos a gente vai minimizando esses outros problemas que a gente já, com a renovação da frota. Então eu acredito que vai ser bom para todo mundo. Aguardamos. Bom, Bruno, obrigado, Carlos, mais uma vez aí por nos estar dando essa oportunidade. Será um prazer, né, depois que publicar o decreto, a gente tirar mais algumas dúvidas pontuais. Quero aproveitar que a gente fez uma live falando sobre esse assunto, sobre a linha do Itaipu, né? E a gente já vai voltar ela na próxima semana, né? Eu sei que os usuários de lá entraram em contato com vocês, então na próxima semana a gente já vai entrar em contato com eles já, para a gente já voltar esse atendimento, que sabe que trouxe um prejuízo para eles ali, né? Que precisam vir na cidade. Mas gostaria de deixar aqui também o nosso telefone de contato, que é o 0800 702 1501, aquele usuário que tem alguma dúvida, que queira mesmo fazer uma reclamação ou uma sugestão, tá? Pode entrar em contato com a gente. E esses usuários aí do passe livre, eu peço que entre em contato para que a gente verifique de forma pontual essas 3 situações aí. No mais é agradecer. Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos. Pra gente